Bem-vindo a mais um Diário de Condomínio, seu podcast interativo direcionado a questões condominiais do dia a dia. Peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, Curtam o acionem, vídeo. Curtam o vídeo, acionem o curtam o sininho. vídeo, acionem o sininho. Quanto mais pessoas tiverem acesso ao vídeo, melhor para impulsionar o canal. Até porque os temas que a gente traz aqui são temas de interesse de toda a coletividade. E hoje, mais uma vez, tendo a oportunidade, né, e a satisfação de receber o Edinho e o Lacerda, amigos nossos, e para falar justamente dessa questão que envolveu o Juiz de Fora nessa catástrofe aí das chuvas. Vocês dois são corretores de seguro, experientes, lidam com isso há muito tempo. E aí, como é que está a situação? Vocês estão sendo muito demandados? Como é que estão as coisas? Realmente foi uma catástrofe muito grande e trouxe uma demanda enorme para nós, corretores de seguros, né? Sim. E teve as seguradoras também, né? Elas desempenharam um contingente de pessoas para atender, mas mesmo assim é um volume muito grande A seguradora se posicionou de Sim, maneira a sim. direcionar a Aham. gente para cá? Já, para destacar, quase todas as seguradoras, principalmente seguradora, né? Um volume grande de Contingente. pessoas, de contingente, para poder dar um apoio maciço nas vistorias, no acionamento ao guincho, para liberar com maior rapidez os veículos, a indenização, né? E é uma coisa que é interessante para o proprietário do veículo, para a seguradora, inclusive também, que ela, quanto mais rápido ela pagar, ela fica com aquele salvado para poder recuperar. E se demorar muito tempo, aquilo vai depreciando mais dentro do veículo. Só para quem não tem experiência da palavra, o salvado é quando o carro dá PT, né, perda Isso. total, É. e aí a seguradora revende aquele carro, Revende aquele porque carro. ela fica com É o ele que e te indeniza. aproveitou ali do Exatamente. sinistro, que salvou, né, é um salvado ali do que ela vende para empresa especializada em, né, para leilão, Revenda, né? né, Leila? Remata aqueles lotes, né, de um volume X de veículo e recupera alguns, e a maioria, e revende no mercado novamente. Até alguns que têm uma monta, um sinistro de monta grande, que muito elevado, que às vezes até depois tem dificuldade de aceitação desse veículo no mercado para você aceitar seguro. Mas isso aí é problema do segurador mesmo, então, quando vai fazer um novo seguro daquele mesmo veículo, acusa que fica tá lá registrado naquele veículo no Os sinistros. registro total de sinistro. Vocês participaram lá daquela catástrofe ali do São Mateus, que foi não sei quantos carros ali? Sim. Então, assim, primeiro, né, boa noite vocês, né, estar com vocês aqui é sempre um prazer gigante, Prazer. né, convidado pelo Lacerda. Eu venho sempre com muito prazer e fico muito honrado a gente poder ter esse espaço, né, que é tão importante e, de alguma forma, para a gente poder esclarecer as coisas para os clientes da Reis e Reis, né? Sim, te agradeço. Bom, foi bem pesado, né? O Lacerda sabe que desde o início, desde a segunda-feira que estava chovendo, as companhias já começaram a me ligar, porque já começou a ter notícias na mídia dessa tragédia e desmoronamento, mortes, né? Muita chuva, um volume de chuva absurdo. Tudo que a gente já viu aí foi realmente atípico e inesperado. Hoje a gente teve a transparência que foi a quarta tragédia do Brasil, né? Foi? A gente perdeu, né? A gente só primeiro do Rio Grande do Sul, que foi trágica, uma de Santa Catarina e aquela do litoral paulista ali de Ilhabela. Foram as três maiores. Nem sei, acredito, eu até imaginava que aquela de Nova Friburgo tinha também sido mais trágica, mas a nossa aqui bateu a quarta. Apesar do que estamos aqui considerando Juiz de Fora e Ubá, né? Eu acredito que eles consideram Ubá, porque Ubá destruiu, né? Acabou. O comércio acabou. O comércio acabou, então, e aí é que entra muito esse nosso papel e principalmente o dos seguros que realmente são mais pertinentes aqui, né, E eles Lacerda? estão sendo diligentes, assim, no sentido de liberar rápido? Porque Estão. o segurador tinha uma fama, hoje melhorou, aperfeiçoou Melhorou mais o muito. compliance dela. Assim como o Lacerda falou, a força-tarefa que foi desempenhada aqui para a região foi muito grande, né?
Teve companhias, por exemplo, né, para poder não ficar citando o nome de uma ou de outra, melhor, mas Pode ficar à enfim, vontade. Ah, vendo? a gente teve, né, as primeiras que nos acolheram aí, né, igual o Bradesco, o Porto Seguro, o Grupo HDI, com HDI e Elo, não. e a Mafre, né, também, foram companhias que vieram com um peso muito grande de ressarcir tudo que as pessoas não imaginavam. Então, só como exemplo, ah, teve a gente conseguiu considerar os serviços que são previstos num seguro, foi resolvido, eu acredito que algo em torno de 450 casas na região foram reparadas, teve assistência de linha marrom e linha branca. Que é isso? Fogão, geladeira, né, micro-ondas, todos esses aparelhos que logicamente ficaram debaixo d'água ou que tiveram acesso à água, principalmente tanquinho, né? As pessoas tinham muito tanquinho, muita máquina de lavar. Aquilo foi reparado, veio uma força-tarefa, os caras ficaram aqui 2 semanas para poder recuperar de alguma forma o que tivesse recuperação. Então, eu me lembro que no sábado que eu fui lá para o lado do Linhares, teve uma equipe nossa que tinha uma mulher lá que estava presa dentro de casa. Assim, ela estava Nossa. saindo pela janela. Ela não estava presa, foi 2, 3 dias, né, já foi uma semana. Foi na terça-feira, isso já era num sábado, e aí foi a força-tarefa para lá, ela estava não conseguia, a porta tinha sumido a chave, ela não conseguia sair, então ela estava saindo por um outro lugar, por uma janela, porque não tinha outra saída da casa. O pessoal foi lá e tudo mais, fez uma chave para ela, trocou a fechadura e tudo mais. Então, assim, teve um serviço extra seguros, Não contratado. não contratado, né? Exatamente. Como a gente fala assim, ó, o guincho estava pegando o Fusca dentro do rio, que é algo que um Fusca não tinha seguro, né? Entendi. Independente de qual seguradora, ou se tinha ou se não Foi o tinha. aspecto solidário da Solidário. seguradora. Então, assim, a força-tarefa foi gigantesca dessas companhias e outras, né, que tiveram junto conosco. E o que o Lacerda falou ficou muito reforçado. Eles trouxeram algumas, pessoal que regula sinistro, né, que é a parte, como você mencionou, respondendo a sua pergunta de São Mateus, e parece que lá foram, só ali num condomínio ali foram 22 carros. Nossa O senhora. meu tinha 2. Tinha 2 mil também lá. Dois do Lacerda, 2 um mil. guincho ali. No edifício garagem? 2 do Lacerda, Praça São 2 mil Mateus, e né? mais uns 16 dos colegas aí, com certeza. E acredito eu que a grande maioria já está indenizado. Já, Todos, o meu, pelo menos, já estão os 2 indenizados. O Ideraldo hoje me falou que os deles estavam também indenizados. Então, isso, assim, foi muito bom. Teve seguradora, pra você ter uma ideia, né? No caso, foi uma ação da Mafra interessante, que ela estava antecipando a indenização. Ela estava pagando 80% e ela pagava os outros 20% depois que a pessoa entregasse alguma documentação. E dando à pessoa a condição. Só para agilizar para ela. Só para agilizar, né? Porque aí 80% ela já resolve a vida dela, porque esse meu segurado, por exemplo, foi lá no acho que Jardim Natal, isso mesmo. Ele perdeu o carro e perdeu a parte da casa embaixo. Nossa. E ele, como é do exército, ele estava ajudando todo mundo. Assim, a parte de cima, a casa dele é muito boa. Tive a oportunidade de ir lá uns 2 anos atrás. Casa muito boa, mas a casa de baixo perdeu o carro e a seguradora indenizou a ele 80% e depois os outros 20, 3 dias depois, quando ele conseguiu recolher a documentação. Então foi muito esse apoio, esse acolhimento Essa foi parte muito do social, importante eles na olham hora. muito isso aí é importante, né? Porque Foi pesado. é um momento que a pessoa fica desesperada. Então, tem um segurança que perdeu 2 carros, dele e da filha dele. Enchente foi e cobriu, perdeu total os 2, já indenizou os 2, o outro até comprou outro veículo também. Tem o seguro da residência, mas não tem inundação. Ele que mora há 25 anos lá, nunca entrou água na casa dele. Nunca sonhou de contratar essa cobertura de inundação. Sim. E cobriu o carro. A pessoa ficou até assim, só que então o seguro não vai nada. Não é bem assim, né? Não tinha tinha- contratado a cobertura específica para aquela finalidade, né? Você tem que Tem outras esclarecer que isso coberturas tem dado muita importantes, mas dúvida. aquela específica de inundação, que é o que ocorreu, não tinha contratado na apólice. Não quer dizer que é uma apólice mal feita, mas é uma cobertura. Sim, porque não tinha previsibilidade naquele Ah, não momento, tinha como né? imaginar que a cidade inteira ia Isso. inundar. Foi E- extremamente atípico. E isso é um assunto muito pertinente para nós aqui, porque muitas das vezes, né, Lacerda, a gente estava sempre comentando. Muitas das vezes a companhia, né, nós somos hoje o porta-voz da seguradora, né?
nós somos as pessoas, tem o cliente, nós corretores e a seguradora. Nós temos que ofertar os produtos e, logicamente, que a gente oferta o que a gente tem de portfólio. Então, muitas das vezes, aqui, Petrópolis, outros lugares, você não tem a cobertura de desmoronamento ou de alagamento dispostas para poder a pessoa ter. Então, Uhum. você tem um seguro residencial que ele cobre ali incêndio, cobre dano elétrico, cobre roubo, né? Vendaval. Isso, muda um pouquinho de condomínio quando é condomínio e quando é residencial, mas normalmente você faz aquela situação ali. Desmoronamento, as pessoas, algumas situações a gente pensa no desmoronamento de um muro, do coisa, mas não da sua casa como um todo. Uhum. Então, isso também foi algo que a gente, de alguma forma, tem que ter como experiência. Nós estamos estudando muito isso para poder falar, mas agora que vocês estão vendo? Mas não, é porque é algo muito atípico e as companhias também, de certa forma, estão se, Mudando e se melhorando, moldando para ajustando. entender que, às vezes, uma regulação, como a gente estava conversando anteriormente, ela precisa de ter um olhar muito mais amplo. Ó, eu não consigo entrar aqui com um carro num determinado local, porque aqui está fechado. Então você tem que pagar um pouco mais por essa situação. Então tem Uhum. tudo que É. ser visto, revisto, e a gente hoje estava chamando muita atenção disso. Eu penso até que tem que, na hora, vocês, né? Quando oferecer agora, já vem com outras visões É. para oferecer, né? A cada fato que ocorre, isso reflete muito. Quando houve a pandemia, naquele período ali, a seguradora indenizou, todas as seguradoras indenizaram que pandemia era risco em seguro de vida. E Sim. todas as seguradoras fizeram uma reunião e, que nós estamos falando aqui da Cumpriram. parte do social, tal, humanitário ali, e indenizaram tudo ali. Então, foi um volume grande de demandas de procura de seguro de vida. Houve um crescimento. Agora não está sendo diferente, não. Está tendo uma demanda enorme para contratar essas coberturas que normalmente não contratava. E o seguro aumentou por causa disso? Não, Não. não aumentou não. Porque a gente Por sabe enquanto, não, que acho que não o vai. seguro cobra pela sazonalidade, né? Assim, como por Uhum. exemplo, Rio de Janeiro, uma cidade de maior risco, o É o risco seguro lá é maior. mais caro. É. Aham. Então, Sim. Gil de Fora entrou nessa. Não. Inclusive hoje nós nessa nossa reunião, um colega nosso levantou uma situação que inclusive já está sendo difundida em todas as outras. Já tinha sido um pedido meu para alguns que eu tive oportunidade, que eles tiveram a Ascor, que é a nossa Associação de Corretores de Seguros da Zona da Mata e Vertentes, como sendo um ponto focal, para que a gente dali conseguisse ter desde donativos, tudo para a gente poder distribuir, para poder ajudar a população como um todo, mas também de uma forma a ter uma experiência e saber qual que é a experiência que todo mundo está tendo, e se Compartilhar. colocaram o ouvido, colocaram os ouvidos, né, como a gente fala, com um amigo meu falar, colocaram o ouvido no trilho para poder entender quais as dores e o que de fato a gente precisa, né, enquanto representante do segurado. E uma das coisas que foi pedido já desde o início é que as seguradoras não olhem essa tarifação, né, Sim. porque hoje o seguro é composto exatamente por isso que você falou. Qual que é o risco, né? Risco, estatística, preço. Claro. Ponto. Uhum. Essa é a conta. Não tem almoço de graça, né? Não tem como eu querer. É mais ou menos assim: um seguro de vida de um menino de 15 anos, né? É muito mais barato do que de uma pessoa de 40. Claro, a chance de um Uhum. de outro. É. E por aí vai tudo. Tudo, né? O risco do veículo, o risco da pessoa mais nova que dirige, se é mulher ou homem, se é casado ou não, tudo isso vai influenciando. No que diz respeito a essa parte de edificação e tudo mais, foi pedido para que essas tarifações que forem vistas daqui para frente, né? Está sendo pedido isso, pelo menos por nós, Que o que custo a não gente não suba, né? seja Não foi agravado. falado isso aí. Uhum. Primeiro porque vão mais pessoas buscar. Segundo, que a gente precisa de realmente difundir essa cultura. Uhum. E aí vai o da cultura. É preciso, infelizmente, acontecer. Mais ou menos, a gente falava na pandemia, falou, pô, as pessoas na pandemia agora sabem que morrem, né? Não sabiam que E tá morriam. tendo procura? Uhum. Tá. É O que a gente provável, oferta tem que ser Hã? feito, né? é provável que reajuste venha no futuro. Quando o É, estado de. Porque a talvez gente uma ainda tá. acomodação Eu posso te Vai falar, geral, né? acomodando mas a agora. seguradora também sabe que em não sei quantos anos de Juiz de Fora teve um caso. A repetição disso também vai ser a mesma coisa, não é um negócio que todo ano vai ter isso, Isso entendeu? é Ah, tendência. Até porque muitas regiões agora já estão sendo
desalojadas, não vai ter tanta incidência. Acho eu, não É, sei. Eu espero, né? A gente alguns, espera. alguns movimentos no Brasil, vale a gente pegar um pouquinho para trás aqui, são marcantes em respeito ao seguro. Aquele incêndio da Boate Kiss, né, em Santa Maria. Uhum. Aquilo foi algo que trouxe para a gente muito conhecimento, né, principalmente até para o poder público, que o poder público, enquanto polícia, enquanto bombeiros, né, Sim. e tudo mais, eles viram a importância que é, por exemplo, todo mundo falava do ABCB. Ah, você tem laudo do bombeiro? Ninguém esquentava a cabeça com isso, né? Uhum. Dificilmente, o condomínio tal, talvez você tenha vivido muito isso, essa Muito. situação do AVCB, né? Tá vencido, deixa pra lá. Que é o auto Hoje não. Inclusive, o Corpo de Bombeiro não tinha uma exigência tão grande Sim, como tem agora, a partir Uhum. após esse incêndio do isso é Boate Kiss lá. acontecido. Foram Passou 200 e tantas Eu pessoas acho que a mortas. responsabilidade deles ficou um pouco maior, né? É. Então, eles Na Exatamente. verdade, é cobraram mais porque, por no isso. fundo, é porque o Para liberar susto. um evento hoje num determinado É espaço. porque o susto vem depois da Tá tragédia. É. Então, Perfeito. é assim que funciona. É da É. mesma forma, até com o avião, né? Você melhora a questão do avião de segurança, de motor, não sei- depois que tem o Depois do acidente. acidente, Eles pegam aquela carcaça pra ver o que que deu de errado. Tem que se fazer o laboratório. O laboratório é sempre importante para poder você, de fato, ter A maior a índice de essência sinistro de desse vocês foi carro? Foi. A maior incidência foi Foi carro? sim. Sim, Foi. Sim. porque o que acontece? Nas regiões onde aconteceram os desmoronamentos, as perdas de casa As pessoas vão e segurar. até mortes, infelizmente a cultura está ligada a um pouco Acho que talvez até condição desse também, local, de condição e tudo né? mais, né? Né? Eu fui ver um local, né? Não posso falar isso oficialmente, mas Sim. eu ouvi de uma pessoa da Defesa Civil que você vê lugares que foram construídos em cima de minas, né? Mina de água. Que tinha uma mina de Inclusive, Edinho, água. nós tivemos aquela reunião com o pessoal do segurador no hotel no Premier, né? O pessoal do grupo da IEL, da Libras, eles falaram só do grupo deles, na região da mais que o Ubai e o Juiz de Fora, foram 200 veículos necessários. Eles já tinham reservado 9 milhões de reais para indenização. É um volume grande, tá? Mas já está Uhum. previsto para eles. Quando faz o seguro, já tem um percentual X, eu não sei exatamente qual é, já reservado para pagar sinistro. Não Uhum. ter sinistro, ganho da seguro, da companhia, né? Um resultado É a maior. verba de Mas, contingência, né? Que eles chamam. mas teve sinistro, tá, né? A seguradora vai quebrar. Não, tá tudo Não, até porque a seguradora, tudo esse porte aí, não Inclusive quebra, não existe, tem. inclusive uma das diferenças, né, de seguradora para aquela outra coisa que existe que não é, a gente não tem no seguro condomínio, ainda empresarial, residencial, mas no automóvel acontece muito, é que as seguradoras têm reserva de mercado, elas têm uma lei de solvência, ela tem que provar que ela tem Claro. 4 vezes o valor segurado para poder indenizar, principalmente por conta disso. Então, Claro. isso foi muito bem organizado, apesar do que, respondendo novamente a pergunta, essa situação que você questionou é muito pertinente. Vamos ter aumento daqui a um tempo? É algo que só o tempo pode dizer, mas a tendência é que não aconteça isso em médio prazo, justamente porque um pedido dos corretores e a sensibilidade deles mesmo de saber que não pode um seguro de uma residência que era 2.000 hoje, não pode ser 4.000 ano que vem. Não é assim Uhum. que Até porque a funciona. pessoa não vai fazer. não vai, É, Ah. não vai fazer e aí fica aquela coisa. E logicamente que a própria concorrência, né, ela uns vão tomando conta dos outros, né, Lacerda? Uns vão tomando conta dos outros para que não haja abuso, que não haja uma situação muito complicada. Rede aqui do CQCS, uma reportagem aqui, informação, que a previsão de indenizações aqui chegar a 40 milhões de reais no Zona da Mata. 40? 40 milhões. Aham. 40 15 milhões para a dias. seguradora, né? Não. Não mexe. São todas São multinacionais. todos seguradores, tudo segurador. Tudo é BIP. Aham, E após 15 dias do ocorrido, do início da chuva, ainda tinha veículo lá em Ubar que não tinha localizado ainda. Até hoje estão comentando que não tinha um veículo, não indenizou, a Bradesco mesmo estava falando, que não indenizou porque não localizou o veículo. O problema maior em relação ao seguro de automóvel, só um dado aqui importante em relação a essa indenização, Uhum. qual o valor e tudo mais, é que se você dividir por carteiras, né, carteira de condomínio residencial e empresarial,
Aham. está numa carteira que a gente chama de RE, de riscos Uhum. elementares. Tem a carteira de automóvel, carteira de seguro de vida, saúde e tudo mais. E cada uma tem a sua contabilidade. Então, no automóvel, hoje, é onde eles têm o menor ganho, A né? máquina não. Apesar de ser o que é mais difundido e tudo mais, mas o menor ganho Menor hoje dessa rentabilidade. rentabilidade final, na última linha, é no seguro automóvel. Então, quando você tem uma situação dessa, é prejuízo muito mesmo, né? Enquanto que se você o cara pegou fogo numa fábrica de sei lá quantos metros quadrados e tudo mais. Vai ter um aqui, outro lá e tudo mais. E no Uhum. caso dos desmoronamentos, que a gente já comentou, as casas não tinham Eu acho que a questão do carro é seguro. porque tem muita concorrência, então se você aumenta e é caro, né. É. Se Não você é. É por eu não causa do estou risco, né? dizendo eu não estou dizendo que não é razoável, mas é caro, é isso que eu quero te falar. Porque você tem uma importância segurada, tudo bem, sei lá, um carro 100.000, que for, são R$ 100.000, bom. E não acho que ninguém que tenha um carro hoje, que tira um carro zero, deixa de fazer Sem seguro. seguro, né? Não tem jeito. Não é só por colisão, não, é furto, pô. Você É. Terceiros, toda né? Terceiros, você bateu no carro do cara lá, você não pode dar dependente de quem prejuízo. você bateu, não torcer para bater num carro caro, né. Sempre. É É verdade. terrível, Aham. mas eu acho que nesse momento eu sempre fiz seguro, você sabe Aham. disso, até desde criança. Eu acho que meu primeiro seguro eu fiz com 18 anos, no Banco do Brasil, e nunca deixei de fazer seguro de Fazer, né? vida e tal. É o que é, infelizmente, uma exceção. Porque Sempre fiz. Eu penso hoje, assim, né? hoje, graças a Deus, a gente tá com um trabalho muito grande, né? Inclusive, tem as cidades protegidas que o O Sincor está sindicato. trazendo para a gente aí, para poder conscientizar, de fato, as cidades a terem proteção. E o mercado seguro está se desenvolvendo para que em 2030 a gente tenha realmente uma relatividade maior, uma Relação relação PIB, né? melhor de seguro-PIB. Hoje, né, acho que a gente comentou isso da outra vez, Hum. que hoje nos Estados Unidos, por exemplo, Europa, a gente tem aí 12% do PIB envolvido em seguros, né? Enquanto que no Brasil é do PIB deles. O nosso é 6 do nosso. Então a Uhum. diferença é abismal em Sim. relação à Tem mais. quantidade de A gente seguros é mais per pobre, capita, É, né? a E é bandeira que eles tinham cultural tem também. muito. Cultural. É cultural. A Cultural, ideia é. é exatamente essa, Eu acho que o perfeito. cultural é mais, Cultural. Então pesa a mais ideia é fazer do que essa o poder culturação. aquisitivo, Uhum. Você porque teve essa, né, essa dádiva aí de seus pais, né? Com certeza isso, essa não foi Não, não. veio Porque eu dos tra 18 não, anos. eu trabalhei de 15 e eu fui a eu sua fui conta boy do ganhou. banco, Mas os e 18 anos de idade de você ter a consciência de fazer, alguma coisa deve ter vindo não, dos mas eu seus vou te pais. falar, eu trabalhava no Banco do Brasil, então lá tinha a cultura Sim. Do o banco tem seguro. a cultura. E aí foi naquilo e foi fazendo. Assim, a fama que eu acho que o que aconteceu também, que não foi o caso, porque aqui está sendo uma situação de totalmente diferente. é Porque a excepcional. fama que se tinha, né? Eu não estou dizendo que é minha a fama, não. Mas é que a seguradora é boa na hora de contratar e era ruim na hora de Isso a gente atender. ouve É, direto. Isso É. havia. Eu acho até tinha Bom mais mais. isso. necessário, a gente ouve um É, monte de coisa, é. né? E eu acho que o próprio compliance dela, quando você vê o mecanismo de tentar dar uma resposta mais rápida, e aqui em Juiz de Fora, pelo que vocês estão falando, eles foram mais ainda, além da Eficiente, né? rapidez, Uhum. Uhum. então assim, eu acho que é por aí. Mas é porque criou uma fama, então não adianta fazer seguro, porque você paga na hora que você vai usar, não recebe. É. Ah, eu paguei X, aí, pô, tem que ficar discutindo, que não sei o quê. É. Então, E acho que essa fama para eliminar, para retirar isso aí, demanda muito tempo. Não é fácil, não, Uhum. porque é porque aí vem a cultura. Tem a cultura e tem também profissionais. Hoje a gente tem trabalhado muito, hoje se falou muito, assim como todos os dias, a gente vem batalhando, inclusive na Ascop, para colocar uma palavrinha-chave que chama-se capacitação. As pessoas, né, você tem, para você poder tirar a carteira para poder dirigir o carro, você tem que se capacitar. Para poder você entrar aqui e trabalhar na Raise Race, você tem que capacitar. Meu cinegrafista, para poder fazer esse trabalho fantástico que ele faz, botar a gente mais bonita aqui, ele tem que capacitar, Peraí, mas né? não está acontecendo isso milagre comigo. não faz, não. O cara é curandeiro, né? Mas eu sei que ele tem os Photoshop, ele tem as manhas ali. Não. No dia que quando a gente se vê no vídeo, fala, nossa, tá muito mais bonito. A sua Mas primeira. brincadeiras à parte, as pessoas têm que se capacitar. Então a gente tem muito corretor, muita gente que hoje leva a situação, até a nossa profissão mesmo é muito assim, você ainda mexe com o seguro? De vez em quando a gente ouve isso, sabe? Você Uhum. ainda mexe com o seguro? Eu sou corretor de seguros há 32 anos,
nem vou falar quanto tempo que meu amigo Lacerda tem. Você tem mais, Lacerda? Nossa, de seguro, eu era bancário, né? Fui bancário 18 É, anos. sim. Né? Mas assim, então, Mas e tem muita gente capacitada, muita gente boa em Juiz de Fora, muito corretor que é conhecido, assim, que tem Você hoje uma sabe, influência muito grande dentro das seguradoras e conversa, sabe, de e frente você com o sabe, presidente da companhia. eu acho que às vezes aí, o Lacerda, além de tudo, a gente é amigo, né? Mas independente disso, se o corretor, às vezes, se você tiver uma oportunidade de fazer um seguro mais barato, mas se o cara, igual o banco, é muito comum, né? Sim. O banco te oferece um seguro. Só que na hora que dá o sinistro, o funcionário do banco não está disponível. não, Você vai ter que ligar num bendito 0800 que vai te demorar 10 dias para te responder, porque faz isso. O Uhum. corretor, de uma certa forma, é o cara, ó, deu uma lenha, vai correr. Lacerda, deu uma lenha. Não, deixa, Dado, ele vai correr para você. Uhum. Então, Tá de certa mordendo maneira, asfalto, né, para resolver. É. E tem um detalhe também, banco, às vezes tem muitas pessoas, não é o seu caso, mas que olha só o preço final ali. Não olha que uma franquia lá em cima, as coberturas quando não terceiro analisa, pequeno, né? não analisa É, as coberturas, os benefícios. Então, muitas pessoas olham só o preço. sem demérito nenhum aos bancos, né, aos bancários, né, essa turma que trabalha bastante aí e tal, mas assim, cada um no seu galho. Então, o banco hoje ele tem, vou falar de um banco aqui que é o meu, tem 62 produtos para poder vender. Um deles é seguro. Uhum. Um deles é seguro. Então, como que esse gerente, ou como que esse gerente de contas, ou assessor, ou Vai ser o account, o produto. nome que se der, como que ele vai entender de seguro como eu, se ele trabalha com mais 61 produtos além do seguro? Sendo que a gente tem esse tempo todo, e ao tempo todo a gente está Mudando os aprendendo e está produtos, fazendo, está batendo murro em ponta de faca, a gente está, de fato, assim, a seguradora vai lá e muda uma condição, muda uma percepção, muda uma forma de um carro reserva, muda uma franquia, muda coisa. Então, assim, a equipe que você tem que estar treinado e tudo mais. Então, essa atenção é muito grande. O cara, né? E querendo ou não, o banco está ali para poder bater uma meta, Uhum. ponto. Claro. Né? Ele não Tem tem que essa vender o cultura da produto também. proteção, não sei o O que é quê. lícito também, está correto. Então, assim, Tem que sem fazer, né? demérito nenhum, É. a diferença é muito básica essa. O corretor trabalha para o segurado, o Uhum. bancário trabalha para o banco. Teve Uhum. muita glosa Como? nesses períodos? Hum. Gozaram muito? Você fala negativa de Negativo sinistro? sinistro? Não, Não, eu não tive Não. também não. nenhuma e não soube de nenhum tipo de negativo. O que está sendo levado como negativo é o seguinte, é porque muita gente, muitos corretores, que a gente não nega sinistro, o corretor não nega sinistro, quem nega sinistro é a seguradora, Sim. quem avalia, analisa, Uhum. né, que tem ali os passinhos, né, vistoria, regulação, análise e liquidação. Ponto. Esses são os pontos. Eh, Ali na regulação, na análise, foi visto que não tem cobertura, ela vai negar. E muito do que se nega, às vezes, por exemplo, teve outro dia, a gente estava até comentando, a pessoa teve uma situação de um vendaval, do desmoronamento, um muro desmoronou, né? E nem foi nessa tragédia, foi em outra cidade. O muro desmoronou, não tinha cobertura de desmoronamento, mas entrou, mas tinha cobertura de vendaval. Ah, mas estava ventando muito e tal, não sei o que, a chuva foi forte. O que derrubou o muro foi o vento. Beleza. Não abriu o aviso de sinistro como vendaval. Visto que não foi vendaval, a seguradora vem e falou: "Ó, isso não foi vendaval. Não teve vento, não teve ocorrências no lugar." Eles têm um contato com o pessoal de Brasília, né? Esqueci o nome da Nem metro? Meteorológico, Não é Não, Instituto não é Meteorológico. meteorológico, né? IMET. IMET, exatamente, acho que é isso mesmo, IMET. Tem contato com o IMET, então ele sabe onde que ventou, onde que caiu raio, justamente para poder outra cobertura, né? Que acontece muito, que é o dano elétrico. Então ele sabe o que aconteceu. Então não vai negar por negar. Como dizem, a seguradora não está ali para não pagar, diferente até dessa situação. Ela está ali para poder pagar o que tem cobertura. Esse que é o ponto. Se a gente enxergar por esse lado, ela vai pagar o que tem cobertura. Mas ela vai, de alguma forma, questionar e vai buscar pelo em ovo mesmo. Principalmente se ela perceber que tem alguma situação entre o aviso de sinistro e o que ela está vendo. Na hora que linka essas duas coisas, ela tem que entender quais são essas coberturas estão, você está adequada. Nesse caso aí, por exemplo, do exemplo, não foi vendaval, foi desmoronamento. Negou o E ela não sinistro. tinha cobertura de Não desmoronamento? tinha cobertura de desmoronamento. Você sabe assim, eu não vou citar a seguradora, mas nós vivemos um caso recente.
E você sabe que quando você falou da regulação, o problema que eu tive foi com a regulação, que o cara que estava conduzindo o sinistro, né, que eu te Sim. Quando a comentei, perícia, né. É. o cara era muito, ele estressou de uma certa Despreparado. forma, que não dava tempo para a gente providenciar o que eles queriam. Conversar. Muito ansioso, muito agitado. Não, o prazo é amanhã. Eu falei, como assim? Não, eu preciso encerrar isso em 5 dias. Começou a dar uma pressão muito grande. Em meio a uma calamidade pública. É. E não tinha gente, o cara não estressa nada. E aí depois até a importância de segurar estava em torno de 150, né? Eu já te contei o Aham. caso, mas não vou entrar no detalhamento, para não, né, não Aham. faz sentido. Mas eu não sei assim o que era o objetivo do cara. Eu sei que além dele indenizar, no meu entender, ele faz dá uma aprovação sem justificativa para algumas coisas. Então, assim, nesse caso, você aconselha o recurso? O que se Para quando diz? o valor É, aprovado é inferior ao que nós nosso orçamento. demonstramos através de laudo pericial, tudo que foi solicitado a gente apresentou. Quando ele vem, ele simplesmente nega uma parte, mas não justifica a negativa da parte. E aí, É, você aconselha a, que a ju- pessoa receba, não Não, a retorne? justificativa desse caso aí específico, eu até conversei com o rapaz, da onde eu estava meio perdido, que eu estava acompanhando, não Sim, estava acompanhando. A partir de hoje, meio-dia para trás, eu conversei com o cara, com os dois me ligaram, conversando, falei, qual é o motivo que no orçamento está um valor X, 68.400, e autorizou 41.600 só. O que sim. é isso? Não está no laudo, no relatório de valores, está apresentando detalhado isso aí. Aí depois eu vi lá, mas não está muito detalhado, não, o Não Não, relatório. está. não tá Não detalhado. no relatório que eu recebi, no caso É É, o específico, mesmo, não não, tem nada. aham. na parte que foi negada não É tudo tem, zero. é zero, eles não Ele não pormenorizaram. justifica, ele só É. coloca zero, 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 Aí eu zero. conversando com o rapaz, com o chefe da empresa lá, da Sim, da perícia, seguradora. né, Sim. seguradora, ele falou que podemos conversar depois e tal. Se conversar, não chegar num acordo, eu sou de acordo com você, tá comprovado ali Teve. que é devido, que foi, está recompondo o que era antes. Se realmente for uma melhoria, não tem cobertura. Sim, claro. É lógico, né? Mas nem é. Então, Não faz é sentido. Nesse caso, A recompondo o que era. intenção é nesse caso tirar. aqui, vendo de fora, que eu Claro. não vi o caso, coisa, mas assim, eu percebo uma coisa muito clara aí, que as seguradoras, tudo delas é terceirizado. Sim. Tudo Não, a e foi seguradora. online a perícia, é Ainda foi online, o importante. cara não Não foi vai lá, ser não. comum. É. Isso é normal de pedir para fazer uma coisa. Isso também foi a pandemia que acabou trazendo essa Aham. praticidade. Falar, Essa foi bom, mudança não aí. foi bom nada. A pandemia foi horrível, Sim. mas algumas coisas se aceleraram, que essa Uhum. situação da vistoria, seja para um automóvel que você faz via link, porque as pessoas não podiam ir na casa da outra, sendo uma situação assim de sinistro que onde, né, um cara que tá lá em Belo Horizonte, tá lá no Rio, então a sua casa tá aqui em Juiz de Fora e você mesmo filma e mostra o que que é. A partir Uhum. dali, ele, de boa fé, e com conhecimento técnico, ele vai montar alguma coisa para poder mandar para a seguradora. Então, como eu dizia, tudo na seguradora é de alguma forma terceirizado, todos os serviços. Então, desde até a venda, né? Então, eles chegam até o cliente pelo corretor de seguros. Se você precisa de um reboque, tem uma assistência 24 horas, que é um serviço de uma outra empresa terceirizada e tudo mais. Então, tem uma equipe grande da seguradora trabalhando por trás, vendo a parte técnica e toda a parte jurídica, isso está tudo muito bem organizado, mas muitos dos serviços, pelo tamanho do país que a gente tem, né, não precisa nem ser muito longe, vamos falar só de Minas Gerais, que é do tamanho da França, não tem mão de obra especializada. E aí a gente Uhum. cai naquilo que é o mal de todo mundo, Sim. é a mão de obra especializada. Tá difícil. Então, a partir É. daí, se ele tem um cara ali, o cara tem um cara que tem sede em Belo Horizonte, na capital, mas ele tem 3 caras que rodam o estado inteiro. Mas, logicamente, acontece casos para poder que demandam mais outros 3 caras. Ele não está lá, ele faz Mas Nós é usa por da temos, isso. nós tecnologia. temos um outro Desculpa. sinistro aqui da Barão do Retiro, no condomínio, também como dano elétrico. Você me pediu, eu fui lá com o rapaz, olhei, Sim. fotografei, tirei umas fotos com o Zé Carlos, o Sim, o síndico. síndico, aham. E até na segunda, terça-feira, foi ontem, foi ontem. Ele tinha visto já, o Eduardo pediu para você me ajudar aqui e tal. Aí eu falei, não, Agora vou o lá. corretor é importante. Não, pois é, aí eu fui lá. Aí
combinei com ele, era 10 horas, a minha esposa tinha que fazer uma endoscopia ali na mesma Nossa. rua, né. Fui lá e tal, só que tinha marcado para 8h30, falei: "10 horas eu tô livre". Quando começou a fazer o negócio lá, já eram 9 e tanto já. Mas aí eu falei com ele, eu no WhatsApp, expliquei detalhado e tal, depois passei lá, terminou, passei lá, aí deu tudo certo? Não, deu tudo certinho e tal. Já pedi o rapaz que teve um veículo que estava lá estacionado, É que um pequeno dano, né? já pedi para ele fazer um orçamento, já me passou o orçamento. Hoje chegou um e-mail. Cada segurador tem um processo De condução. de Estude. condução. Aham. E já chegou um e-mail pedindo uns documentos, já passei para ele, pedi alguns documentos, um orçamento e tal, está bem encaminhado, tranquilo e tal. Você sabe o que Então, acontece? Desculpa, eu te não, cortei. né, Sabe o que acontece? O corretor, quando é bom, ele te dá uma tranquilidade, Uhum. porque você fica muito refém, eu acho. Isso eu falo tanto quanto administrador de condomínio, que a gente é, como na minha vida pessoal. Eu lembro de um caso que eu estava lá indo para Belo Horizonte, eu tinha um Edge ainda, pô, o carro novo, não sei o que aconteceu, ele simplesmente começou a parar, não sei se ele não sabe, como eu Não lembro do foi, caso. não foi a Veracruz, não, que não, a bateria pifou não, 2 foi o vezes. Edge, foi o Edge. É muita tecnologia Muita daquele carro. tecnologia do carro e tudo parou, e graças a Deus parou na praça de um pedágio lá. Aham. Aí, Lacerda, estou aqui para dar Não, né? sinal, você corre atrás, cara. Igual agora, eu preciso da ajuda, porque a gente teve essa situação particular Sim. e temos que resolver. Mas até para concluir essa regulação que eu disse, ela, por ser terceirizada, mas ele não é tácito, apesar de que a seguradora o contrata para que ele faça a apuração, né? A partir do momento que a gente percebeu aí que tem alguma coisa, né, que ele não está fazendo igual, ele zerou lá as condições você e tudo sabe mais que foi o pior, do negócio. Edinho? Falei, não, meu amigo, você justifica o que Acabou o tá falando. prazo, num dia ele manda, no dia seguinte acabou o prazo. Mas Ele peraí, me eu nem li, mandou cara. Eu nem li. segunda, 5 horas da Mas a gente tarde. não existe Hoje acabou o isso. prazo. Mas não existe isso de a regulação, você tem 3 anos para reclamar um serviço. Se você quisesse deixar o muro lá caído lá Sim. e tirasse Cara, foto, eu achei ele a gente tem dodói, né? Mas assim, Não, a gente teve 5 dias. Era 5 Era um dias para estresse, cara. apresentar o Era um estresse, orçamento. correndo. Eu não consegui ir Ele para chega- casa, Eu tive um tudo outro sinistro fechado, de tudo vendaval. alagado, eu não tinha nem como ir para casa. Até Ele um- queria o Não orçamento. tinha jeito, ele fora tava o caos, cara. deve Já ter- tivemos outro sinistro de vendaval, até de uma senhora daqui da Reis também, é lá de Bicas, o Sábio que indicou, Sim. e deu vendaval lá. No início de novembro, teve um vendaval da Bradesco. Abriu o sinistro, documentação, tudo funcionou redondinho. Indenizou, beleza e tal. No final do mês, no mesmo mês, outro vendaval. Disse, aí que cedou com vontade mesmo. Falei, nossa, a cerveja não estava amarrada e tal. Aí foi um cesto de quase R$ 7.000. Indenizou bonitinho também, mandei as fotos. A Bradesco estava fazendo direitinho. Aí esse sinistro seu, eu Sim. fui abrir, não estava conseguindo acompanhar, anexar o negócio e tal, as coisas. Não, a gente Aí teve conta muita reguladora, dificuldade. A gente teve muita dificuldade. Aí eu falei, ó, tá esquisito. Aí não voltava. Aí ontem eu conversei com o Wilson, o gerente da seguradora que atende as corretoras aqui, né? Ô Wilson, tá essa minha agarrada aqui. Você tem que abrir no sistema aí um chamado. Falei, então como é que eu faço aqui chamado? Abri, registrei lá. esse Aí mesmo chamado o retorno agora, é dia 24 do 3. Falei, puxa vida. não. Aí quando e hoje de manhã passei no escritório a gente para reunião, que vai começar às 9 horas, 8h30, 9 horas. Passei lá, consultei o sinistro, falei, vou para o Bradesco, vou saber como é que tá. De repente já resolveu. Sim. Tá. Aí tá no mesmo pé, mesma situação. E pra Aí, quando já gente tinha tava chegado aqui. já conclusão. A gente Já tinha assinou, chegado tá pro menino concluso. já. Falei, aqui eu sou. A Aí conclusão, já a reclamei conclusão isso é com só ele, né? deles, assim, o que eu queria tranquilizar vocês, primeiro que vocês têm um corretor brilhante. Mas eu tô tranquilo, mas o cara é bom. O cara é mais ou menos. Não, mais ou menos. Não é à toa que você sabe que o pseudônimo dele é Mito com carinho, porque ele é realmente um mito. Vai ver. Vai, sócio. Pagar uma cerveja pra vocês depois. Mas Já tá garantido o churrasco. Mas o Lacerda, assim, além desse trabalho, né, que você não tem, eu agradeço muito esse reconhecimento, como você fala, quando você fala da importância do corretor, isso realmente a gente precisa de ouvir isso, né, Lacerda? Isso massageia e é necessário que chegue às pessoas cada vez mais realmente da importância de você ter.
de você ter uma pessoa, né? A pessoa vai ter um filho, ela tem lá um obstetra, né? Não vai ser um cirurgião cardíaco que vai fazer o parto. Claro. Então, assim, por mais competência que tem, então cada Você um é profissional tem E a alguém pra sua. te defender no momento que você No mais tá momento que você mais precisando, né? precisa. É porque você Defender tá seu frágil. interesse. né? Todas as vezes, desculpa, eu tô te cortando toda hora. Nada, que isso. Ontem a gente Pode foi falar. fazer uma audiência, então era um procedimento lá de indenização por alegação de erro médico, que não Uhum. aconteceu, a perícia foi totalmente favorável. Aí eu sempre brinco com o médico, eles ficam extremamente estressados quando vão fora. Eu falo, é a mesma coisa quando a gente vai para o hospital. É o estresse, cara. O Então, ambiente não é o seu, né? Você não está acostumado não com tá. aquilo ali. Por exemplo, eu não sei lidar, eu não tenho as manhas da Não, seguradora, não tem. então você tem. Então, às vezes a gente gera uma certa angústia, uma certa ansiedade que eu jogo para ele. Aí E você- assim, é muito engraçado que no processo, às vezes, como que as pessoas ficam muito vulneráveis, a gente percebe isso muito. O nosso papel é sempre de muito acolhimento, a palavra é essa mesmo, você tem que acolher, quase que, dependendo da pessoa, botar no braço. Tem Dependendo do mulher. sinistro, poxa. Teve uma menina outro dia que me ligou, Se for um tadinha, ela óbito, então, chorava. velho. Pô, ela bateu num carro, se você vê, nem, sabe, o seguro dela nem atingiu a franquia, só arrumei o carro da terceira, mas ela ficou tão apavorada que ela não conseguia descer do carro para poder colocar. Eu falei, não desce tudo mais. Aí, sabe, isso assim, tem inúmeros casos desses onde que a pessoa de fato, essa semana, a pessoa estava brigando estava falando assim, pô, Edinho, mas eu mandei o Sedex na quarta-feira, só chegou ontem. Eu falei, cara, chegou ontem. Ah, mas não sei o que. Eu falei, cara, isso é culpa de quem? Eu não Você acha tenho. que você botou um Sedex na quarta-feira, se ele chegou ontem na seguradora na terça-feira, ele Correto. viajou quinta, sexta, sábado, domingo, a turma deve, né, no trabalho, segundo chegou terça-feira. Isso é culpa de quem? Né? De ninguém. Não tem como você culpar uma pessoa por uma correspondência que não chega. Agora, uma peça, sim. Você pediu uma peça do carro. Está lá 30 dias para poder chegar uma peça, e é a seguradora que iria, por exemplo, fornecer essa peça, a gente tem que achar um culpado. Mas normalmente, quando acontece a situação da peça, só pegando esse gancho, que é uma coisa que é muito latente o tempo todo isso acontecendo, é porque a fábrica não tem a peça. Então entra numa situação de BO, porque as seguradoras também só reparam os veículos com peças originais ou genuínas, né? E da maioria das apólices é isso que está escrito, e é dessa forma que é feito. Porém, na hora que chega essa demora da peça porque não tem na fábrica, quem que é culpado disso? É o Gera um corretor, é estresse, o coisa. né? Então, já é muito estressante realmente. Por isso que chama sinistro, né? Se fosse Sinistro. bom, chamava férias, praia. Chama sinistro, não tem jeito. É sinistro. Mas falando em peça aí, foi bom você falar que eu estava lembrando de um caso do CHB aqui. Teve um Peugeot 2008. Teve o serviço final do ano passado. A menina mora em Recife. Era médica, trabalhava aqui, estudava aqui, formou Desculpa médico. os ouvintes, mas já achou um problema, né? Tem um Peugeot 2000. Aí, Ele já é um problema. arrumou o carro lá, foi lá, autorizou direitinho e tal. Só na oficina, saiu com problema o sensor de ré, não estava funcionando. Os dois sensores de câmera de ré. E aí não tinha no mercado. O produtor autorizou e tal, Peugeot. beleza e tal. Aí mandou BO, produzir a fábrica. 60 dias de prazo. 60 dias venceu. Venceu e não tem. Vai ter que prorrogar esse prazo. Não deu prazo. A seguradora mandou, esse sensor custou R$ 2.700. Você quer o dinheiro para você? Você comprar onde você quiser. Você vende o carro. Ou Aí o cara aceitou. A médica, a menina, não, pode mandar o dinheiro pra cá. Ela vai comprar um paralelo, não sei onde vai comprar, Sim, usado, Tem sei lá, isso né? muito, sabe? As Então, seguradoras têm feito paralelo, muito acordo, tem E a feito muito senhora não acordo pode colocar, porque por lei, não pode. não pode Venceu, colocar. né, no original. Então, mas o mercado de seguro, a importância do seguro para o mercado, para a economia do país é muito grande. Falta a cultura, né? O Sindicato dos Corretores de Minas Gerais fez um projeto, está com um projeto em andamento, de cidades protegidas. Até teve em Diamantina, no final do ano passado, em outubro, um evento lá, então vai ter esse ano agora, acho que em abril, março ou abril, em Dia Belo 15 no Horizonte. Palácio da Liberdade vai ter um evento, já está A até com sequência todas desse as assunto, né, todas as vagas já estão. Toma, Eu não consegui, eu fui fazer, eu sou da diretoria do Sincor e fui fazer minha inscrição, não tinha consegui. mais. Falei, Gustavo, como é que você vai me xingar se eu não aparecer aí? Ele falou, não, você coloca lá seu nome lá que você é diretor, você não tem jeito, nem que você tenha que ficar em pé. Eu falei, não, tudo bem, a gente precisa participar, porque
Esse projeto é Ele muito está fazendo um trabalho muito interessante. grande para poder colocar, incutir nas pessoas essa cultura do seguro, da importância que tem, Mas sabe? é muito fácil de ver isso agora, em Juiz de Fora. Na verdade, Se a as gente não cidades. tivesse seguro, É. como é que ia ficar a economia? É. É. Não, Na Pô, verdade, esse quem projeto. quer comprar os carros, como é que fica Exato. isso, cara? Na verdade, esse projeto de É, cidades não, protegidas, até falando um pouco mais, porque vocês vão ouvir falar muito disso, né? O Diário está aí noticiando em primeira mão algo que vai acontecer daqui a um tempo e que realmente vai ser revolucionário. Cidades Protegidas é um projeto que iniciou no Sincor, como o Lacerda bem falou, no Sindicato de Corretores de Minas Gerais, que hoje representa a nossa classe muito fortemente. E ele vem muito para poder não só a sociedade, mas até trabalhar o poder público, né? Prefeituras, governo estadual, federal até, que é a intenção, inclusive tem outros estados já copiando, assim, né, no melhor sentido da palavra, já meio que fazendo alguma coisa igual. E um dos processos disso é fazer com que a cultura chegue numa forma geral. Você vai fazer uma obra, a prefeitura vai fazer uma obra, né? Vem lá um cara que vai fazer uma licitação, ele vai montar o processo de licitação, tá? Esquece aí o governo que é o Não, partido, ok. desvio de verba. Na Esquece o governo. CNTT, nas condições normais de temperatura e pressão, nós vamos fazer uma licitação, como o próprio nome fala, deveria ser lícita, Tá. então para poder colocar. Mas na hora que ele coloca no edital essa licitação para poder fazer a obra e a partir dali as seguradoras entrarem para poder segurar aquela obra, porque toda obra precisa de um seguro garantia, o cara tem que saber o que ele está escrevendo ali, né? Ele às vezes pede alguma coisa dentro da licitação dele que seguradora nenhuma atende. E aí o processo atrasa. Então, muito dos processos licitatórios atrasam muito por conta de que a pessoa não sabe escrever, né? Faz um processo licitatório sem entender como que você vai fazer aquilo, como que você vai A condição. a condição e tudo É a mais. Não capacidade conheço o técnica, né? negócio, Capacidade né? técnica. Então, assim, isso é uma das coisas que os Cidades Protegidas vem trazer de conscientização ao poder público, à população, a todo como em geral, qual que é a nossa necessidade de Bacana. proteger, cuidar, né, de Uhum. pessoas e patrimônio. Lacerda, só eu não tenho como esticar mais, porque eu Tranquilo. gosto sempre de ficar com vocês aqui e é sempre Ficaria aqui muito 200 interessante. anos, vocês são muito agradáveis. Não, e você vê que a conversa flui, pô, nós já estamos Flui. 50 minutos. pra Você ter ideia. Já foi. É só para, dentro dessa questão de Juiz de Fora, tem alguma coisa que vocês possam falar para as pessoas que têm seguro? Tem alguma lacuna que ficou desprotegida? Está tudo bem conduzido? Não? Na verdade, assim, eu acho que a gente precisa de avançar um pouco nas questões de alguns tipos de Cobertura? coberturas e garantias que ainda algumas companhias ainda não têm disponíveis, que justamente o que aconteceu, que é desmoronamento e alagamento, são as duas principais. Contudo, a gente tem algo que acontece que dá um prejuízo muito maior durante o ano inteiro, que é o tal do dano elétrico, que às vezes a pessoa tem lá, porque como que funciona o seguro para quem, né, não tem muita ambientação, Sim. né? Contrata, mas às vezes não tem muita, não Vivência, sabe né? como que funciona, mas é bom que todos entendam, porque na hora até não virar aquela situação. Pô, é muito bom para contratar, muito bom, mas o que que você contratou, você sabe? Não, não sei. Você leu? Não, então então, assim, Talvez muitas daí o das bom vezes tem lá. corretor, né? É. Então, assim, muitas das vezes tem lá a cobertura básica, que é incêndio, raio, explosão, explosão, incêndio, raio, explosão, implosão, queda Queda de gerais. Isso é uma cobertura que a gente chama de básica, que serve para todos. E o raio que cai na casa e queima a televisão, está nessa cobertura? Não. Ele está Tá na no dano cobertura de elétrico. danos elétricos, Aham. porque o dano vem pela rede elétrica, vem uma sobrecarga, né, da rede elétrica e queima, né? Cai o raio lá na rua. O raio que cobre a sua casa, esse sim, mas como não cai na casa, cai lá fora, tem essa situação. Então, as coberturas que mais latentes hoje, que são dano elétrico, todas por conta de questões Vendaval? climáticas. Vendaval, dano elétrico, vendaval aí engloba chuva de granizo e tudo mais. O desmoronamento e o alagamento. A gente precisa de avançar um pouco na cobertura de desmoronamento, de entender como é que funciona, das seguradoras saberem onde que fazer uma subscrição mais generosa ou mais até atenta nisso, para poder também, ninguém quer aqui ficar, né, assim, não tá para você poder construir uma casa no meio, em cima de uma rampa e fazer desmoronamento lá. Não, vai cair, né? Então,
igual a gente estava comentando, essas coberturas, desmoronamento e alagamento, várias seguradoras não têm essa cobertura, mas a necessidade. Então, vamos dizer que tem, trabalha com 10 seguradoras, 5 trabalham com essa cobertura e 5 não têm, um exemplo, tá? Eu vou trabalhar com as que têm. As que não têm, eu vou ficar sem produzir, ela vai procurar um Acrescentar. jeito de enquadrar, Uhum. colocar essa cobertura dentro do produto dela. Então, é uma lacuna que existe, até também porque não era demandada, né? A gente, nem o cliente Mas você procurava, nem sabe se que eu vou ofertava. fazer uma observação. Você sabe o que que acontece, assim, às vezes, é que quem compra o seguro, quem consome o produto, não tem a amplitude de todo o guarda-chuva, de toda a gama que tem de cobertura. Então eu acho que cabe muito ao corretor, e aí eu Capacitação. porque se você não me ofertar o produto, eu nem sei se tem. Se tem. Perfeito. Então eu não consigo consumir. Se você falar para mim assim: "Ó, Eduardo, eu trouxe aqui uma proposta para você, mas você não contemplou inundação". Para mim não tem inundação, Hum. porque via de regras, se você me falasse, eu Perfeito. faria. Então eu acho que cabe muito a vocês, você que É. é do Não, perfeito. sindicato, Aham. sei lá, Na como toda verdade, profissão é na assim. verdade, É. na verdade, a gente acaba sendo pego. Isso que você falou é fundamental. Você foi perfeito numa situação que vai lá no fundinho. É realmente um tapa na cara de todos os corretores que deveriam de ser muito mais críticos e mais Aí tem, eh, ter uma amplitude. Porque eu vou chegar, vou te falar. Se você não quiser o desmoronamento, se É você não diferente, quiser o alagamento, se é você não quiser diferente, tudo mais, mas eu te ofertei, é diferente. tá aqui, Mas se você né? não me oferta, eu não sei de que Funciona tem. muito, funciona muito isso no automóvel. Agora, a gente tem uma cobertura que está mais recente, que é aqueles pequenos reparos. É um seguro que você dá, coloca de reparos abaixo da franquia. É uma empresa só que faz, que vende hoje praticamente uma ou duas empresas no Brasil, né? Carglass e Autoglass, autoglass. né? Que são as empresas que fazem para todas as seguradoras. Praticamente são só as duas empresas que fazem. Fazem com muita competência, empresas seríssimas, né? Uhum. Que tem uma coisa Uma muito bacana. estrutura muito boa. E aí eu estou acostumado a fazer o seguro pro Reis há 20 anos, desde o Edge, né? E carro bonito. Aquele, né? Eu gosto Carro da bom. É. E aí eu venho fazendo com você ali as coberturas normais, né? 100% valor da tabela, FIP, 50 mil de terceiros, tudo mais. Se eu ficar parado naquilo ali, e assistência 24 horas agora, a minha assistência é 300 quilômetros. Não, mas, Lacerda, eu vou para Goiás, né. Se eu bater o carro lá, eu não quero arrumar lá, eu quero arrumar aqui. Então eu preciso de um guincho sem limite, eu preciso de um guincho com uma coisa maior, eu Uhum. preciso de um carro, eu trabalho com um carro, só tem esse carro, então eu preciso de um carro reserva de 30 dias, você colocou lá 7 porque então, o perfil da pessoa vai sem contar o perfil, né, que muda também, que hoje você não ela dirige, ela começa a dirigir, começa a pegar seu carro, e aí opa, espera aí, o risco muda. Então, a atenção do corretor ela tem que ser eu absurda concordo. e É. individual. E É. isso que você falou é muito importante, em relação ao nosso maior negócio aqui, que no caso é o condomínio e né, o seguro de condomínio, é necessário entender mais essas E o síndico vem em coberturas. cima da gente, porque ele É, parte do pressuposto que sim, cabia à administradora entender melhor a apólice e contratar de acordo com a demanda do Da das condomínio. necessidade, né? sim. Então, assim, se a gente não tem, e aí não é crítica não, porque o Lacerda é muito eficiente, não estou Não, falando isso não, mas se a gente não tem uma boa orientação na hora de contratar o seguro, na hora que gera o sinistro, é Dá um problema. problema o sério, síndico viu? não vai em cima do É. corretor, E ele se vai me em cima da gente. se me permite só colocar uma situação que a gente não tocou no assunto, mas você me trouxe aqui uma situação interessante, que é, o não acon ainda vai acontecer. Então, teve situações que a gente viu aqui, que aconteceu nesse momento, que algumas coisas meio que ruíram. Então, imagine um condomínio que tem uma piscina e aquela piscina deu uma entortada Eu por não preciso conta de imaginar, a gente viu, né, por a gente conta presenciou. e aquilo deu uma entortada. A seguradora não vai lá fazer uma cobertura de contenção ali. A gente pode até conversar, eu até cheguei até intervir num caso desse para uma colega, que falou: "Ó, tá caindo aqui, o pessoal quer que contém". Falei: "Não, vou lá conversar e tudo mais", falei: "Lá, não tem cobertura". Porque, é como eu falei hoje, o Lacerda gostou da minha comparação. Nós, corretores de seguros, funcionamos como uma polícia militar.
a gente oferta a apólice onde a gente faz uma proteção ostensiva. Ó, não aconteceu, cuida aqui, fecha aqui e tudo mais. Então, esse é a apólice seguro. Eu cuido de você para que, se caso aconteça, você ter ali um respaldo. A seguradora, ela é a Polícia Civil. Ela só chega depois que morreu, que matou, que roubou, né? Então, ela chega depois, né? Com todo o respeito pelas duas entidades. Mas a Polícia Civil, ela chega para poder... É investigativo. É Investigativo. investigativa e tal e tudo mais. Então, ela é a pessoa que chega depois que aconteceu o problema. No meio disso, entre é a manutenção. É a manutenção, é o cuidado, é você ver se, não, peraí, aquilo ali... Não tem como a seguradora pagar algo que não aconteceu, É claro. né? Então, isso a gente teve alguns questionamentos disso, de contenção de encosta. Mas Mas aconteceu vai de vez em cair, quando. mas ela vai deixar cair para ter o prejuízo. Mas com isso que ocorreu em Juiz de Fora, Infelizmente, vai vem tirar, só no vai ter sinistro, muito né? tem muito aprendizado e vai ter muita demanda que vai ser... Aprimoramento. Aprimoramento. Eu acho que vai ter, aprimorar. vai, Vai aprimorar. com certeza. Aham. Em todas as áreas. Lacerda, eu e a Jean também, vocês já são Obrigado. sócios do estabelecimento. Obrigado. Agradecer vocês mais uma vez. Pena que a gente tem conversado sempre, porque de tempo em tempo a gente tem que voltar aqui para as pessoas irem aprendendo, né? O que está Tranquilo, Criar acontecendo. cultura. É, criar exato. cultura. E para nós é muito Perfeito. importante. Vocês É. falam muito bem, né? Tanto a Lacerda, o Edinho é muito articulado também. Vocês dois são tudo águia, né? Tudo águia. A gente fala até meio demais. Quando eu Não, falo... não, você não fala demais, não, você fala bem. Os dois falam bem. Eu, de vez em quando, eu peço o Lacerda e o Abel, um outro amigo nosso lá, que ele fala assim, vocês me... Você faz assim. Segura, Segura, né? É. Mas a gente faz com muito amor isso, né? A gente tem muito amor pela profissão, amor por cuidar, Claro. por servir. Então, de alguma forma, quando você fala de algo que você entende e gosta, né? Ah, Entende mais flui. ou menos. Não, Mas que mas você vai gosta devagar, muito, a gente vai tá aprendendo na o boa. dia inteiro, né? Vai na boa. Tranquilo, Eduardo. E Sempre às ordens. Então, muito aí, tá. honrado. Vamos Te junto. agradeço demais da conta. Quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, acionem as notificações, compartilhem os vídeos. Curtam os vídeos também. Hã? Curtir o vídeo. É. Tem que curtir o vídeo. Porque eu acho que isso. O joinha. É, porque vocês ajudam a impulsionar o nosso canal e aqui não tem nenhuma pretensão de nada. O objetivo é só a gente compartilhar Sim, informações que as pessoas têm. Então o canal é muito bacana desse jeito, ele é muito leve e a gente mesmo. procura trazer gente Sim. bacana aqui. E a aqui é para trazer realmente Informação. informação. É, ainda mais nesse informação. momento agora. É. Um espaço Obrigação. maravilhoso. Obrigado a você. Mais uma vez pelo carinho. Mandou não, tá? Pode deixar. Tamo junto. Obrigada. Obrigado a você. Obrigado. Bom.